nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Oh, aleluia. Deus, o Deus maravilhoso está aqui. O grande eu sou está aqui. E Ele marcou o encontro com você essa tarde. Talvez você fale assim: me levaram. Não, 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 não. Não te levaram. Ele marcou para você estar aqui. Você poderia estar em vários lugares hoje, na tua casa, dormindo. Enfim. Mas o Senhor te chamou essa tarde, porque Ele tem algo para te entregar. Você veio para receber? Fala assim: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua direção, eu quero sair daqui cheio, cheio, cheio da Tua presença. Amém? Vocês declararam isso e vocês vão sair com uma direção de Deus para a vida de vocês, porque nós não podemos nos conformar. Muitas vezes nós viemos para o culto e saímos vazio, ou da mesma forma, até escutamos a palavra aqui, mas quando chega lá fora, nós não colocamos em prática. E o Senhor quer que a palavra, ela haja uma transformação na mente, ela renove as nossas mentes, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela traz vida e vida em abundância, e o Senhor tem vida hoje para a sua vida, amém? Essa palavra que o Senhor me ministrou, eu já preguei ela, né, no culto 1. E eu falei, vou pregar agora no culto 2, porque é uma outra palavra. E Deus vai falar ela de forma diferente, né, porque Deus sempre fala. Então vamos orar agora, né? Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa noite, Senhor, eu me coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor, com temor e com amor, Pai. Papai, eu apresento, Senhor, a cada vida que entrou aqui, Senhor, essa tarde, Senhor. Só o Senhor sabe como elas entraram aqui. Muitas estão cansadas, sobrecarregadas, oprimidas. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem alívio para as almas. Pai, vem agora, Senhor, toque em cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor, que elas venham sair daqui transformadas, Senhor. E papai, se tiver qualquer espírito maligno, Senhor, que não confesse o Teu nome, Senhor, que venha bater em retirada pelo santo nome de Jesus. Oh papai, a Sua palavra, Senhor, será ministrada, Senhor, e vidas serão libertas, Senhor, correntes serão quebradas, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela constrange. A Tua palavra liberta, Senhor. Então, Pai, que essa palavra, Senhor, venha trazer transformação para a Tua igreja, Papai. E dê entendimento a elas, Papai. Papai, desagrava os ouvidos, Senhor, para eles escutarem a Sua voz, Senhor. Tira toda a cegueira espiritual, Senhor. Toca no coração, toca na mente, Pai. Em nome de Jesus, estabeleça o Teu reino neste lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos abrir então no livro de Ruth. Hoje vou ministrar sobre Ruth. Muitos já conhecem, mas tenho certeza que Deus vai falar o coração de vocês, amém? Esteja aí, ó, escute, não se disperse essa noite. Fala assim: Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Porque às vezes a gente fica só atrás de revelação. Muitos vão na igreja e falam: essa igreja não tem revelação. E aí a revelação, ela vem na palavra, querido. Deus fala com você através da palavra. Então, ó, fica atento aí, ó. Escuta o que Deus vai falar com você essa tarde. Amém? Glória a Deus, aleluias. Livro de Ruth, do versículo 1 até o 5. Você coloca aí para mim? Isso. Morreram também Malom, Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Opa! Não, é no primeiro. É Ruth 1. Está certo? Vamos lá.
Vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Nos dias em que os juízes julgaram, houve fome na terra de Israel. E um dos homens de Belém, de Judá, foi morar em algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá e foram à terra de Moabe. E ali ficaram. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles casaram com mulheres moabitas. E o nome dessas mulheres eram Orfa e Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Noemi, depois que eles morreram, também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, assim ela ficou sozinha, e sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Até aí. Pode se assentar? O tema da palavra hoje é a direção de Deus em meio ao processo. Quantos de nós, eu acho que todo mundo, está passando por um processo? Quem está passando por um processo aqui? De todo mundo, né? Eu estou passando, todo mundo está passando por um processo. E a importância da gente ter uma direção de Deus em meio ao processo. E eu lendo essa palavra, o Senhor me revelava que naquela época, Elimeleque, ele passou por um tempo de fome. A palavra diz que lá em Belém tinha fome. E ele queria só proteger a família dele. Ele tinha a boa intenção de proteger quem? O bem mais precioso dele. Quem é o nosso bem mais precioso? É a nossa casa, é os nossos filhos, é o nosso marido. É o nosso bem mais precioso, né? E o Senhor também nos ordena o quê? A honrar a nossa família, a proteger, que é o nosso bem mais precioso que o Senhor nos deu. E nesse caso aqui, Elimeleque, ele não pensou, falou assim, eu vou deixar minha família passar fome? Não, eu vou para lá, eu vou para Moabe, pelo menos lá, eu vou poupar eles da fome. Só que Elimeleque, ele esqueceu de uma coisa, de orar e pedir a direção do Senhor. Quantas vezes nas nossas vidas, nós queremos fazer o certo, mas nós erramos, mesmo com a melhor intenção. Mesmo pensando, eu estou protegendo o que é mais importante na minha vida, que é minha esposa e meus 2 filhos. E foi isso que ele fez. Ele não pensou e ele falou assim, vou levar meus 2 filhos para Moabe, pelo menos lá eles não vão morrer de fome. Só que a palavra fala que o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Precisamos buscar ao Senhor antes de agir. Se Elimeleque tivesse confiado pelo menos um pouquinho no Senhor, porque às vezes a gente quer fazer com o nosso jeito. Elimeleque, ele não confiou no Senhor e ele fez do jeito dele. E muitas vezes nós queremos tirar o papel de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e acabamos errando. Por quê? Nós não escutamos a direção dele. E o Senhor está falando com você. Talvez você esteja no mesmo processo de Elimeleque. Tem feito do seu jeito. Não tem mais orado, não tem mais buscado. O sofrimento veio, a fome veio, o desespero veio. E o que você faz? Eu vou fazer do meu jeito, Senhor. Mas eu tenho boa vontade, Senhor. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou protegendo o meu bem mais precioso, que é a minha família. Só que o Senhor fala, filho, confia, espera. Eu mato a tua fome. Eu sou o Deus da providência. Eu sou aquele que te dá conforto. Eu sou aquele que te traz vida. Eu sou a última palavra, diz o Senhor. Ele é a última palavra. Mas Elimeleque, ele não escutou. E ele quis fazer do jeito dele. E aí veio o processo. Aquela que ele mais amava, que eu acho que ele amava muito, Noemi, e os seus bens mais preciosos, que eram os 2 filhos.
ele mudou para Moabe e o que aconteceu? Logo em seguida ele faleceu. E aí gerou dor em quem? Naquela que ele mais amava, que era Noemi. Noemi foi para uma terra estranha, com 2 filhos. Acredito que naquela época deve ter passado fome, deve ter passado sofrimento, deve ter ficado triste. Estava sem a parentela. Talvez se ela estivesse lá, teria os parentes para ajudar, pessoas para estar auxiliando. Mas uma direção sem a vontade de Deus nos leva para o buraco muitas vezes. Nos leva a passar um processo que não era processo que o Senhor tinha colocado para nós passarmos. Mas muitas vezes nós estamos enfrentando essa situação pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. O processo de dor e das perdas. Noemi, ela enfrentou um grande vale. Ela era uma mulher amarga, uma mulher triste. Estava se recuperando de um luto, que acredito eu, que você perder um marido não deve ser fácil. Aquele que construiu uma vida com você, aquele que te ajudava em tudo. Naquela época era o homem que trabalhava e a mulher ficava em casa. A mulher só governava, ajudava, mas naquela época era o homem que provia. Ele era o provedor da casa. E aquela mulher se vê desamparada. Talvez hoje na sua vida você esteja que nem Noemi, desamparado. Eu não falo só por uma perda física não, tá? Mas uma perda, talvez hoje, você que esteja aqui, perdeu um emprego que você gostava tanto. Talvez você perdeu um casamento, o seu marido foi embora. Talvez hoje você esteja com uma doença aí, que aos teus olhos não tem cura. Talvez hoje você tenha tentado fazer certo, mas a situação está contrária, está difícil. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas Deus sabe. E Noemi, ela estava passando por esse processo de luto. E eu até falei, eu faço psicanálise, né? E na psicanálise fala que quando nós perdemos alguém, nós passamos por 5 fases de luto. E a primeira fase que Noemi enfrentou foi a negação. É aquela que diz assim: por que, meu Deus? Eu não acredito. Não. Eu não acredito que fulano morreu. Eu não acredito, não consigo acreditar. E a segunda fase é a raiva. Por quê? É o questionamento. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que o Senhor me tomou isso? E nós questionamos. E a terceira fase é a barganha. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E aí nós falamos, mas se eu tivesse feito, não teria acontecido. Nós somos assim, nós nos arrependemos de algo. E a quarta talvez venha a depressão. A pessoa se entrega, fica numa cama e não quer mais viver, porque a perda foi tão grande que ela não aceita mais viver. E por último, muitos conseguem a aceitação e entendem que é a vontade de Deus e tudo bem, vamos refazer nossa vida e vamos levantar. E Noemi chegou a esse estágio aqui, ó, depois que o marido morreu, de aceitação. Bora para frente, eu fiquei com 2 filhos, o Senhor tomou, o Senhor levou Elimeleque, mas eu tenho meus 2 filhos aí. E a palavra de Deus diz que ela criou os 2 filhos, os filhos cresceram, arranjaram 2 moabitas para casar, casaram, e ela falou, agora eu vou ter netos, minha casa vai estar cheia novamente. E acredito eu, contextualizando, tá? Porque a palavra não diz, mas acredito que ela criou aquela expectativa de filhos, de neto, já tinha as noras, só que passou esse processo de 10 anos e nada de filho, tinha as noras, mas não tinha netos, não tinha nada. E a palavra relata que ela teve 2 perdas dos 2 filhos.
aquilo que ela mais amava. Essa mulher já tinha perdido o marido, agora mais os 2 filhos. E ela não tinha neto, ficou apenas com as 2 noras. E imagina essa mulher refazendo de novo esse processo. Da negação, da raiva, da barganha, da depressão, da aceitação. Essa mulher se viu no buraco mais profundo por conta de um erro do marido dela lá atrás. Porque não pediu uma direção. Talvez seria tudo diferente. E muitas vezes nas nossas vidas nós estamos vivendo porque nós não pedimos a direção de Deus lá atrás. Mas ainda assim Deus é misericordioso. Nós podemos até passar por situações difíceis, mas em todos os momentos Deus estava segurando na mão de Noemi. Aquela mulher se sentiu amarga, entristecida. A palavra de Deus diz que ela não tinha mais alegria, que ela era triste. Ela era triste, mas mesmo sendo uma mulher triste, ela tinha 2 noras. E uma dessas 2 noras a amava tanto, que aquela mulher era uma inspiração para ela. E uma das 2 noras, as 2 noras, porque na palavra a gente critica a órfã, né? Por quê? Mas a órfã também gostava de Noemi. E Noemi foi tão nobre a ponto de falar, quando os filhos faleceram, falou assim para as 2 noras: vai, filhas, refaça a sua vida, porque vocês são novas, eu já sou velha. Eu acho que a palavra foi essa: se eu morrer, lucro. Eu já não tenho mais nada que me prenda nessa terra. O que eu tinha de mais precioso já se foi. E Noemi decidiu tomar uma direção. Eu vou voltar para a terra onde eu nasci, aonde Deus apresentou Elimelec, eu casei com Elimelec, aonde eu concebi os meus filhos, aonde eu tenho família, aonde eu não me sinta órfã. E Noemi decidiu e falou para as noras: vai, refaça a sua vida. Só que Deus é tão bom, mesmo nos momentos de tristeza, de dor, Deus prepara pessoas para nos impulsionar, para pegar nas nossas mãos e para dizer o quanto nós somos importantes e o quanto Ele nos ama. Talvez hoje na sua vida você está se sentindo um caco, sem valor. Eu não tenho ninguém, eu perdi tudo que eu tinha. Só que o Senhor te ama. E Ele vai colocar Noemis na sua vida para te erguer, para dizer o quanto você é importante. Aquela mulher, mesmo com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor, Ruth, ela viu uma mulher forte, uma mulher admirável, porque acredito que ela deveria ser uma mulher temente a Deus. Ela não parou, ela se levantou mediante as cinzas, as dores, as tristezas, as frustrações, e ela se levantou e ela se posicionou. E Ruth falou assim para ela: não, sogra, aonde você for eu vou. Mesmo sofrendo, ela testemunhou. Ela foi um testemunho vivo para Ruth. Que Ruth, ela era uma moabita, ela tinha outros deuses. E a partir do testemunho de Noemi, Ruth se levantou. Ruth falou assim: não, eu quero ir com você. Aonde você for, eu irei. O Deus que você serve, eu também quero servir. E a palavra nos relata que com o tempo, a órfã decidiu ficar em Moabe mesmo. E Ruth não. Ruth decidiu acompanhar a sogra. E quando ela voltou para Belém, nós já sabemos a história, que ela conheceu Boaz, e Ruth foi dando toda a direção. Noemi foi dando toda a direção para Ruth. Ruth, você faz isso. Ruth, você faz aquilo. Ruth, não sei o quê. E a palavra de Deus diz que Boaz, ele era parente de Noemi, Elimelec. E aquele homem, Deus tocou no coração dele. Deus quebrantou ele. Deus colocou amor no coração dele. Deus direcionou todo o trajeto. Deus preparou ali para Ruth, para Noemi voltar para Belém. Muitas vezes Deus está chamando você: volte para Belém. E você quer continuar lá em Moabe.
É mais fácil ficar em Moabe, passando necessidade, fome, tristeza, desespero, enfim. Não. O Senhor quer que você refaça o caminho. Elimeleque tomou uma decisão, com maior boa intenção. Só que ele levou a família dele para a destruição. E Deus usa agora Noemi para voltar para Belém. Hoje Deus está te chamando para voltar para Belém. Deus está te chamando para voltar, porque Ele tem grandes coisas para a sua vida. O Senhor, Ele quer te surpreender ainda. Deus, Ele é especialista em nos surpreender nos últimos momentos das nossas vidas. Lembra que eu iniciei falando que a última palavra vem de quem? Do Senhor. Talvez hoje você esteja vivendo aí um caos. Talvez hoje você fale assim: pastora Evelyn, eu nem sei o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Deus está te mandando voltar para Belém, porque é em Belém que tem vida. É em Belém que Ele vai direcionar o seu caminho. É em Belém que Ele vai mudar a história. Aquela mulher que era amarga, o Senhor começa a mudar o processo dela. Quando ela pula em Belém, ela vê Boaz. Ela vai conduzindo a Ruth e vai ensinando, vai dando a direção. E Ruth vai fazendo. Ruth, ela era muito obediente. E Deus, e ela orando, Deus direcionando. E aquele homem decidiu casar com Ruth. E a palavra de Deus diz que Ruth casou com aquele homem. E ela pegou Noemi como se fosse a mãe dela. E Noemi foi vó, que era o que ela queria. E continuou a geração até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus restituiu tudo que o diabo tentou roubar. Só que no meio disso teve um processo. E o processo foi grande. Talvez hoje você fale para mim: pastora Evelyn, o processo está doloroso. Eu não sei nem como que eu vou enfrentar. Eu não sei, pastora. Minha situação está difícil. Mas o Senhor fala para você essa tarde: se posicione, porque eu posso fazer todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas, porque tudo está debaixo da minha vontade. Tudo. Só que muitas vezes nós não temos fé suficiente. Se você não tem fé essa noite, peça a Ele, porque Ele acrescenta a fé. O inimigo tem tentado calar a tua boca. O inimigo tem tentado te dar uma outra direção. O inimigo tem tentado roubar a sua bênção. Só o que está preparado por Deus, ninguém toca, ninguém tira. Já está determinado e pronto, e acabou. O inimigo tentou calar a boca de Noemi, mas ele não conseguiu, não. Porque através da vida de Noemi viria o nosso Salvador. Através da sua vida virá muitos. A sua casa estará aqui no altar. Os seus familiares estarão aqui no altar. Sabe aquele que está drogado aí na rua? Ele estará aqui no altar. Sabe aquele marido que está te dando um trabalho? Ele estará aqui no altar. Se nós acreditarmos, nos posicionarmos e pedirmos a direção dEle, Ele é fiel para cumprir. Só que muitas vezes nós estamos acomodados e não acreditamos mais. Porque hoje no milagre não acontece mais. E quem disse que não? E quem disse que milagres não acontecem? Se Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo Deus. Ele continua operando milagres. Só que muitas vezes nós não confiamos, não acreditamos e não nos posicionamos. O processo, ele tem início, meio e fim. Tem pessoas que estão aqui, ó, nesse processo a vida inteira. É tempo de ir para Belém, querido. É tempo de ir para Belém. O deserto você pode até passar. Na palavra de Deus diz
que não vai ser a vida inteira um mar de rosas. Há momento de chorar, há momento de rir, há momento de passar pelo processo, mas há momento de sair também. E hoje Deus está te chamando para sair desse processo, para não aceitar a vida que você está vivendo, mas para você confiar, e mesmo mediante a dor, você se levantar. Noemi, ela se levantou, depois de 2 lutos. Acredito que não foi fácil não. Só quem perde sabe o que é. E tem pessoas que estão aqui, que não foi só perda de luto, mas perdeu algo que era muito precioso para você. Talvez esteja passando hoje um momento de humilhação. Só que o Senhor limpa hoje as suas lágrimas, Ele te enxuga as suas lágrimas. E Ele te fortalece essa noite. Porque Deus tem grandes coisas para você. O inimigo sim, ele veio para roubar, matar e destruir a sua vida. Mas Deus ordena os anjos dele para guerrear ao seu favor, no seu processo. E Ele quer te levar para algo novo, para uma vida de vitória, uma vida de abundância. Não deixe o inimigo tentar calar a tua boca. Sabe onde que o inimigo ele age? Aqui ó, nos nossos pensamentos. E ele traz pensamentos de morte, pensamentos tristes, pensamentos depressivos, vozes. Quantos estão aqui que escutam vozes? Eu não consigo, não vai acontecer, porque se minha mãe foi assim, eu vou ser assim. Não! Não! Deus tem grandes coisas para você. Acredite, profetize, fale. Pastora Evelyn, não adianta, pastora Evelyn, eu não consigo ver. Não, abra a sua boca e fala assim: eu vou conseguir, vai acontecer, o Senhor está comigo. Eu vou viver o sobrenatural na minha casa, na minha família, nos meus projetos. Nada vai me parar, porque o Senhor está comigo. Ele guerreia as minhas guerras. Ele luta pela minha família. Temos tantas pessoas aqui. Eu falei no outro culto. Se você for aqui no cemitério da Vila Formosa, há tantos sonhos enterrados. Tantos sonhos que não foram concluídos. Só que em nome de Jesus, você está vivo. Olha para o seu irmão e fala: você está vivo. E você vai concluir os projetos que o Senhor tem para você, independente do processo que você está passando. Você vai se levantar, você vai aceitar e vai falar assim: opa, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para posicionar. Eis-me aqui, porque eu sei o valor que eu tenho. Meu querido, Deus pagou um alto preço pela sua vida. Ele mandou o único filho que Ele tinha, por amor a mim e a você. E foi uma morte tão dura, tão triste, tão pesada. Por quê? Porque você tem muito valor. Se você conseguisse enxergar o mundo espiritual, você não agiria da mesma forma. Você se posicionaria. Porque nesse momento, está tendo uma guerra pela sua vida. Não deixa ela aceitar, não deixa ela ouvir. Só que em nome de Jesus, o inimigo já está lá fora. Nem aqui dentro ele está mais, porque ele não opera aqui dentro. Aqui só tem a presença de Deus. Nesse momento tem anjo.